e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus que Ele colocou, a mensagem que Ele colocou no meu coração hoje para a gente compartilhar com vocês. É isso aqui, vencendo a influência do mal. Eu errei a palavra vencendo, eu queria colocar combatendo. Depois que eu tinha liberado que eu me atentei sobre isso. Porque antes de vencer, você combate primeiro, né? Não há vitória se você não lutar primeiro, né? Então, era para colocar combatendo, mas não tem problema, é só um título. Então, vencendo a influência do mal, queridos. Eu queria falar um pouquinho sobre o mal hoje. O mal que, de vez em quando, a gente tem medo de falar sobre ele, né? A gente fica um pouco temeroso em falar do mal, falar de espírito maligno, de diabo, de inimigo, essas coisas. A gente fica meio temeroso, né? É tão mais fácil achar que ele não existe, né? É tão mais fácil abrir mão de crer que aquela pessoa, que aquele ser, ele tem alguma influência sobre as nossas vidas quando a gente não está em Deus, quando a gente dá legalidade para ele fazer alguma coisa nas nossas vidas. É tão mais fácil a gente simplesmente falar assim, eu não creio, né? Eu não creio, então eu não quero pensar sobre isso. Mas a grande verdade, querida, é que se a gente acha que o mal, que o mundo espiritual maligno existe ou não, o fato é que o mal está aí. É que o mal ele está em toda a nossa sociedade. Eu queria convidar você para fazer uma reflexão de para onde caminha a nossa sociedade. A cada dia que a gente entra em contato com algum tipo de jornal, com algum tipo de informação, é incrível. Não tem um dia que você não vê uma desgraça acontecendo. Se a gente fosse parar aqui para falar de desgraça, eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você leu no jornal, que o outro leu, e a gente podia tornar essa reunião aqui um lamento, uma autocomiseração, uma negatividade, e sair todo mundo aqui derrotado. Só pelo caráter, pelo peso, é quantidade de notícia ruim com que a gente é bombardeado todos os dias. Todos os dias a gente vê o nosso governo embrenhado, assim, de uma forma tão terrível, dentro de uma casca de corrupção, por exemplo, que a gente não sabe como as pessoas vão sair disso, gente. Você ouve, você vê lá o Moro lutando, tentando resolver alguma coisa, você vê alguns movimentos, mas quando você vai ver o tamanho do negócio, você fala assim, cara, não tem saída. E aí a gente olha para a nossa política e fala assim, a gente vai votar em quem? Mais um corrupto. A gente anexa a política ao corrupto. E aí a gente fica com esse negócio na cabeça e a gente acaba permitindo que isso faça mal para o nosso coração. Porque o mal está instaurado naquele lugar. O mal está fazendo as suas vítimas. E é incrível porque um político, se você for pensar sobre o ângulo de por que ele escolheu essa profissão, é uma pessoa que deveria pensar em pessoas. Você concorda comigo? A pessoa política pensando na melhor da cidade para as pessoas. Só que é uma pessoa que sem escrúpulo rouba, por exemplo, do Ministério da Saúde para ter um bem a mais, sei lá o que ele quer ter a mais, e ele mata a pessoa na porta do hospital, que não recebe remédio. Gente, o mal está aí. Não creio no diabo. Ok, querido, o mal está fazendo suas vítimas. Muitas dessas vítimas, nosso próprio coração. O mal está estabelecido na nossa sociedade como cultura. Porque eu vejo meus avós fazendo mal, meu pai fazendo mal, eu acho que o mal é normal. Por exemplo, o ser esperto. Quem aqui nunca ouviu falar do famoso jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, gente, é mal. O jeitinho brasileiro, que eu quero ser mais esperto que o outro, o desejo de passar alguém para trás, aquilo que os meios justificam, ou melhor, os fins justificam os meios, isso está na nossa sociedade. A gente vê isso acontecendo dentro das empresas. Quem aqui nunca sofreu uma opressão dentro da empresa de alguém querendo puxar o seu tapete? De alguém falando mal de você para alguém? De alguém fomentando alguma forma para te destruir? Gente, eu não acredito no diabo. O mal está aí, filhão. Não precisa acreditar. Ele está aí. A gente vê o mal na nossa sociedade como um todo.
tive a oportunidade na quinta-feira conversar com a Kátia, com a Camila, e a gente estava batendo um papo, né, gente? E aí a Camila me falou sobre o que ela vem enfrentando na escola, né, Camila? Que é um antro, que seria o lugar onde as ideias deveriam ser discutidas livremente. Se você fala de religião, o que acontece? Você é julgada. Você é julgado. Falou de Deus, você é menos do que o menos. Só que essa pessoa que me julga por eu falar de Deus é a mesma pessoa que me chama de preconceituoso quando eu defendo a família de acordo com a palavra de Deus. Fala, não, a família é homem, mulher e acabou. Ele fala, você é um preconceituoso, cara. Só que ele tem preconceito quando eu falo, não, eu acredito em Deus. Então, em todas as instâncias, o mal está estabelecido. E o mal que toca a sociedade é o mesmo que toca as famílias. O mal toca as famílias de uma forma desesperadora. É o mal que a pessoa recebe na rua e traz para dentro de casa. E a gente sabe que essa história de você ter que separar o seu profissional do seu pessoal não é verdade. Como que você separa o todo? Não dá. Então eu recebo o mal lá fora, seja escola, seja cultura, seja na minha empresa, seja nos meus negócios, seja no mercado, do governo, sei lá, eu recebo o mal. E eu venho para dentro de casa e eu libero uma palavra de maldição para minha esposa, gente. Para o meu filho. E a minha esposa libera sobre a minha vida também. Porque o mal, ele não se comporta simplesmente em ficar lá fora. Ele invade a nossa casa. E aí a gente vira e fala assim, não, eu não acredito no mundo espiritual maligno. Mas o mal está te fazendo maltratar seu cônjuge. Mas o mal está te fazendo maltratar o seu filho. Mas o mal está te fazendo desonrar os seus pais. Está aí. E a gente é conduzido como ovelhas para o matadouro. Como diz a palavra de Deus. O mal vem conduzindo as pessoas. Muitas vezes a gente se posiciona, a gente vira e tem aquela enxurrada de mal para um lado, a gente fala assim, não, está errada a coisa, e a gente tenta até lutar com as nossas próprias forças, para a gente fazer o bem, para a gente sair daquilo, mas como a gente vê que parece que só quem está andando para o mal é que vence, a gente fala assim, eu vou largar esse caminho aqui, eu vou fazer o que todo mundo faz. E quantas pessoas a gente não vê assim? Por que você faz isso? Porque todo mundo faz. Ao mesmo tempo que eu chamo um político de corrupto, eu sou a pessoa que compra sem nota. Ao mesmo tempo que eu chamo aquela pessoa que é o assassino, que matou alguém, eu falo assim, não, esse merece a pena de morte. Eu amaldiçoo o meu filho. E a palavra de Deus fala que no poder da língua está a vida e a morte. Então eu estou matando. Por quê, queridos? Sinto muito eu dar essa notícia. O mal está em todos nós. Todos nós. O que diferencia é o estágio em que nós estamos. O que diferencia é a proximidade que você está de Deus. Não é você que controla a atuação do mal na sua vida. É a tua proximidade de Deus. Quanto mais próximo de Deus, menos mal você faz. Mais longe de Deus, mais você é agredido e você é vítima de um mal incessante. Sabe por quê, querido? Porque o sistema maligno, quer eu receba isso tranquilamente ou quer não, ele está desenvolvido para nos destruir. Olha a lógica do sistema do mundo. Você procura os bens materiais, somente ele. Você vira, como o Renato falou aqui no 6:24, você coloca Mamon como seu Deus, o dinheiro como seu Deus, e você procura só isso, porque é isso que vai te dar segurança. Você até conquista os objetivos que o mundo oferece, mas dentro desses objetivos descobre que aquilo que é importante morreu. Você, como ser, a tua família, porque você teve que abrir mão para trabalhar mais horas. E aí você vê tudo isso e você fala assim, bom, como eu trabalho demais, eu mereço ser recompensado. Você compra alguma coisa que está acima da tua posse e tem que trabalhar mais para pagar uma recompensa que você acha. Ou seja, é um rolo, gente, que está preparado para matar a gente. Está preparado para quando você não tem dinheiro, tu entrar em depressão. Está preparado, preparadíssimo. Que quando você não alcança os seus objetivos, você fica triste. Quando você não alcança os seus objetivos, você reclama.
A gente é assim. Essa é a influência do mal, que vai assim, ó, tocando a gente. É aqui o caminho. Vamos para lá, é aqui. Reclama agora. Agora você fica triste. Agora é a depressão. Vamos lá, é por aqui que você vai. Influência do mal. E o mal está influenciando as nossas vidas, influenciando a vida das pessoas que nós amamos. Quantas vezes a gente está diante de algum relacionamento e a gente começa a ver a pessoa atacando a gente. E em vez de a gente abrir a nossa visão espiritual, saber que lá não tem só um ataque de uma pessoa natural, mas tem um ataque de um ser que está controlando ele e lançando sobre a minha vida, em vez de eu pensar e como Jesus olhava para as multidões e falar assim, eu tenho compaixão nessa multidão. A gente ataca também. A gente responde na mesma altura com o mal. Porque se ela me ferir, eu vou ferir também. Só que essa lógica é mundana. Porque Jesus foi ferido. E ele falou, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. A lógica do reino é outra. É o mal, querido. É o mal que nos empurra. Mesmo a gente sem saber. O mal não precisa da tua autorização. O mal não precisa da tua consciência. O mal te empurra. E qual que é o projeto do diabo? Único e exclusivamente. Roubar, matar e destruir. Ele não tem outro projeto. E o sistema que ele governa, que é o sistema do mundo, o sistema onde o eu egoísta está em primeiro lugar, que é o que aconteceu com ele, ele olhou para Deus e falou assim, eu vou subir acima de Deus. Por isso que ele caiu. O eu egoísta, que só leva em conta o que eu preciso, o que eu quero. Esse eu egoísta que controla o sistema, ele está preparadinho como uma armadilha para a gente cumprir aquilo que o mundo manda e colher as consequências desastrosas que essa escolha tem. E quantas vezes a gente tem escolhido a impulsividade, a gente tem escolhido ter razão e não ser feliz. Isso é triste demais. Dentro de um relacionamento, escolher ter razão a ser feliz é extremamente triste. Prefira ser feliz. Quantas vezes a gente escolhe eu como a pessoa mais importante, ainda que custe o outro. E esse outro deveria ser uma pessoa importante, como sua esposa, seu esposo, seus filhos, as pessoas importantes na sua vida. Mas o mal não toca a religião cristã. Vamos bater no peito, como aquele fariseu que orava, né? Tem misericórdia dele, Senhor, porque eu estou tranquilo. É onde o mal mais toca. Porque o mal, ele usa essa capa de falsa humildade para impor aquilo que o diabo estruturou. Roubar, e matar e destruir. Fazendo uma pesquisa, rapidamente, para a gente discutir esse assunto, descobri que as guerras que acontecem no mundo, mais de 90% está ligado à religião. Mata-se por Deus. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que exige que um dos seus tire a vida do outro que é dos seus também? Como um pai pode olhar para um filho e falar, tire a vida do seu irmão? Não tem sentido. E esse é o Deus que eles pregam. Então a religião tem uma capa de simplesmente uma falsa humildade, mas o mal está engendrado lá também. O mal que eu olho para a pessoa do lado do meu lado e falo, esse é mais pecador que eu. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim, não julgueis, para não ser julgado. Porque Deus tem a plena capacidade, Jesus tinha a plena consciência, como Ele o tem, que você julgando a outra pessoa com o mal é o mesmo mal que reside na gente. Porque esse mal foi implantado na gente lá no Jardim do Éden, quando nossos pais entregaram o controle do mundo para Satanás. E essa semente está na gente, que na Bíblia é chamada de natureza carnal. E essa natureza carnal ela começa a produzir tanta coisa que vai tirando como consequência a nossa vontade de viver. Perceba que por mais que as pessoas busquem os bens materiais, o mal toca na vida delas de uma forma tão terrível que mesmo nas suas conquistas, os seus pódios, não tem sentido. Eu conheci um amigo que ele atendia uma pessoa extremamente rica
dono de uma das marcas mais importantes do nosso país, internacional, de Minas. E essa pessoa estava falando assim, o dono, falando para esse nosso amigo, que ele trabalha a X horas por dia, e aí ele volta para a mansão, que é do lado de cantores extremamente famosos do nosso país, e ele chega, ele pega uma cadeira, ele pega uma comida que a empregada deixou pronta, e assiste uma TVzinha na cozinha da casa dele, e de lá mesmo ele vai para a cama, e não tem contato com as pessoas que estão dentro da sua casa. Mas a casa dele é de mármore. Mas a casa dele é rica. Ele tem carros na garagem. Mas só que o mal tocou numa profundidade que aquilo que é mais importante faz ele ficar sozinho, solitário e morrer em si mesmo. É a ação do mal. A gente talvez não vê as consequências, querido, das nossas ações. Mas só que nas nossas ações, quando a gente não está de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a gente vai vivendo a vida como se Deus não existisse, como se o inferno não existisse, como o mundo espiritual fosse um monte de superstição para pessoas supersticiosas, a gente vai vivendo justamente debaixo da legalidade do mal. Ele pode fazer o que ele quiser na nossa vida. E a gente talvez vai olhar lá na frente, para trás, um legado extremamente triste que a gente está deixando. Um legado que a gente não tem orgulho de compartilhar. Essa é a influência do mal. Minimamente a gente tocou aqui em alguns pontos onde ele influencia. Mas hoje eu quero te ajudar, porque eu falei que essa palavra é prática, então eu não quero só te deixar assustado, mas eu quero te ajudar a você combater essa influência na sua vida. Porque você tem poder para isso. Deus nos deu esse poder. Porque o mal, ele vem porque outras pessoas me fazem mal, porque eu me faço mal mesmo, a mim mesmo, porque o sistema do mundo está organizado para me destruir, eu tenho uma cultura que prega isso, mas tudo isso foi feito por uma pessoa só, pelo inimigo de nossas almas. Ele desenvolveu esses propósitos. E a gente tem como atuar em cima dele, nas nossas vidas, para a gente conseguir ser menos influenciado pelo mal. E a gente ter a presença de Deus de uma maneira mais real nas nossas vidas. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis. Dica, hein? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A minha dica foi melhor. Fala, Renato. Não vem com essa, não. Gênesis, a gente vai ler o versículo 2 e o verso 7. Gênesis 2 e o verso 7. Eu estou com aquela Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje, tá? Que é o que eu gosto de usar. Ela tem uma linguagem mais contemporânea. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, por exemplo, a Almeida atualizada, que tem uma linguagem mais pesada, que é maravilhosa. Na terça-feira eu preguei com um versículo da Almeida atualizada. Então compra uma Bíblia para você, NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Ela tem uma linguagem mais contemporânea e fácil de entender, tá bom? Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Está escrito assim: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Dá uma virada na página e vamos para Gênesis 3 e 19. Mais uma confirmação de que a gente veio do pó da terra. Gênesis 3,19 diz assim: Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Agora, volta para o 17, 3 e 17. Opa, perdão, deixa eu ver. Não, perdão, é 3 e 14, 3 e 14. Tá assim. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão, olha que interessante, e vai comer, ou em algumas tradições, se alimentar do pó da terra. Então eu quero trazer para você duas confirmações de que nós, segundo a palavra de Deus, fomos feitos do pó da terra, ok? E que a maldição que recaiu sobre a serpente que enganou Eva, que é uma figura do diabo, é que ela ia se alimentar ou comer o pó da terra. Primeiro, vamos fazer uma explicação rápida aqui.
A fruta que eles comeram lá e desobedeceram a Deus não era maçã, tá bom? Sinto muito quebrar essa cultura com vocês. Não era maçã. Segunda coisa que eu vou quebrar. Não era uma cobra. Uma cobra. Não era uma anaconda. Não era uma sucuri. Não era uma coral. A Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, ela trabalha com muito estilo figurado. Moisés escreveu. Ele tinha essa questão de trabalhar mais com a questão figurada. A cobra ou a serpente, como ela está em outras explicações da Bíblia, é uma figura do diabo. Porque a cobra, ela é traiçoeira, ela tem algumas coisas que o inimigo das nossas vidas tem. Ele andar com a barriga no chão, ou seja, se arrastar pela terra, não é a cobra que voava, algumas voavam e agora se arrasta pelo chão, não. É sinal de humilhação. Se você quiser ver esse sinal, está lá em Miqueias 7,17, que mostra que andar com a barriga no chão é sinal de humilhação. Segundo, comer o pó da terra, pergunta básica, cobra come gente? Não, gente. Pelo menos não é o cardápio dela. O cardápio dela são pequenos roedores. Outra pergunta, cobra come pó? Come terra? Não, também. Ela é carnívora, ovípara. Ovípara é ótimo, né? Come ovo. Ou então, ela é vegetariana, vegana. Tem alguns tipos de cobra que é assim. E também a cobra, ela não tem a estrutura para que ela fale. Então, por exemplo, o papagaio fala, né? Mas a cobra, ela não tem a estrutura, língua e musculatura para falar. Então ela não falou nada. Não tinha cobra lá. O que acontece? Naquele tempo, você lembra que Deus ele aparecia para Adão para conversar com ele? Então o mundo espiritual e o mundo natural estavam em contato. Então, não era difícil para Adão ver anjo andando para lá e para cá, ver os seres naturais andando. Então quem se apresentou foi um ser natural. Perdão, um ser espiritual para ele. Que é o diabo. Que é a figura da serpente. E ele foi lançado 2 maldições. Primeiro, vai ser humilhado. E lá na cruz do Calvário, por incrível que pareça, nosso Senhor humilhou ele, pisou na cabeça dele. Por isso somos livres. Amém. Segundo, ele vai comer a poeira da terra. E nós somos feitos de poeira. Agora, o que esse cara come então? O que acontece, na verdade, é que, olhando para as nossas vidas, do ponto de vista de Gálatas 5, 21 e 22, nós somos natureza carnal, ok? E uma vez que você entregou sua vida para Cristo, você é natureza espiritual. Tudo bem com isso? Ele se alimenta dessa natureza carnal. Não de você como pessoa. Não tem sentido. Mas ele se alimenta daquilo que essa natureza carnal produz. Isso é comer a poeira da terra. É uma maldição para ele. Então ele se alimenta de tudo que é lixo que a nossa natureza carnal produz. Começamos a chegar em algum lugar? A gente está muito tranquilo hoje, então se você não entender, levanta a mão e fala, tá? Na boa, não tem problema aqui. Então ele não se alimenta de pessoa ou qualquer parecida. Ele se alimenta do que essa natureza carnal produz. Por exemplo, quando diante de uma situação, de uma adversidade que eu estou passando, o único sentimento que eu consigo produzir é medo. Quem produz medo? Minha natureza carnal ou minha natureza espiritual? Carnal. Ele se alimenta disso. Agora a gente sabe que eu tenho o meu nenenzinho lá em casa. Se eu quero ver ela gordinha e bonitinha como ela está, eu preciso fazer o quê? Alimentar ela. Quanto mais eu alimento, mais ela cresce, se desenvolve. Adivinha só, quanto toda a tua resposta diante da adversidade é medo. Ele se alimenta. E o que acontece com ele na sua vida? Cresce. É por isso que de vez em quando a gente quer fazer alguma coisa boa, e Paulo já falava, né? Aquilo de bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Sabe por quê? É porque a gente está alimentando ele numa velocidade tão grande que a opressão dele sobre a nossa vida nos conduz para fazer o mal. Então, a gente fica preocupado demais, tentando brigar com alguma atitude nossa, que a gente não gosta. Poxa, eu não gosto dessa atitude que eu faço, Renato. Uma atitude que depois me dá uma culpa, rapaz. Mas eu não consigo largar. Parece que a hora que eu vejo, eu já fiz a atitude. Acontece com alguém assim ou só comigo? Aconteceu com alguém aí? A palavra tem sentido?
Sabe por que você não consegue mudar no campo da atitude? É porque a opressão maligna que está sobre a sua vida e te conduz para o mal, ela está grandona e forte. Porque a tua resposta que produz a atitude é alimento para ela. Estou te ensinando a combater o mal. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo meu. Aqui no Tempo de Reflexão a gente não tem muito problema em você ver o pastor como uma autoridade suprema que não peca nem nada. A gente quebrou isso há muito tempo. Inclusive me chamam de Wagner, tá? Não de pastor que não tem nada a ver. Gente, vocês sabem que eu já contei várias vezes aqui que eu tive muito problema com a mentira. Eu sou vendedor. E se tem uma coisa que eu fazia tranquilamente era mentir. Tranquilamente. Eu, Wagner. Só que eu sempre fui cristão. Meus pais são pastores. Eu conheço a palavra de trás para frente. E eu sei que o pai da mentira é o diabo. Gente, quando eu liberava uma mentira, cara, sobre algum negócio que eu estava fazendo, mas isso me dava um revertério na minha vida, um sentimento de culpa, que eu falava assim, eu tenho que me autoflagelar, só pode ser. E essa atitude me matava. Me dava muita culpa. E acabava assim com o meu dia. Mas parece que era uma coisa. Sempre que eu estava lá diante de uma concorrência, que eu trabalho muito com concorrência, sempre a gente estava lá para vender essas coisas, desenvolver um projeto, quando o cliente falava assim, Wagner, esse computador que você está me vendendo de última geração, ele frita pastel, eu falo, frita pastel e caldo de cana. Não tem problema. Saia naturalmente. Depois que eu falava, puxa vida, que besteira que eu fiz de novo, cara. Aí eu parei de conhecer um Deus teórico e resolvi conhecer um Deus prático. E essa palavra falou diretamente no meu coração. Sabe por que a minha atitude de mentir nunca mudava? E eu lutando contra a mentira. Porque nessa ponta eu estava alimentando o inimigo das nossas almas com insegurança, preocupação, baixa estima e medo. Isso é alimento para quem mente. Por que eu mentia? Porque eu tinha medo de perder a concorrência. Por que eu mentia? Porque eu não tinha fé na minha própria capacidade de negociação. Por que eu mentia? Porque, se eu não ganhar essa venda, como que eu vou pagar o boletão no final do mês? Você está entendendo? É uma experiência minha. Então, essa mentira que acontecia na minha vida, era esse o fator. Qual que é a cura para isso? A palavra de Deus fala, que é o meu versículo guia. Vocês estão cansados, careca de saber. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Comecei a vencer, porque essa palavra tornou real para mim. E todas as vezes eu declarei, mesmo que as minhas emoções não queriam, mesmo que a minha razão não chegasse, eu vou lançar minha ansiedade sobre ele. E ele vai cuidar de mim. Parei de uma hora para outra? Não. Mas eu continuei fazendo. Vou lançar minha ansiedade sobre ele. Todo dia antes de começar a trabalhar. Vou lançar minha ansiedade sobre ele, porque ele vai cuidar de mim. Segundo, um versículo que eu sabia de cor e salteado, e muito provavelmente você sabe, não tinha sentido para mim. O Senhor é o meu pastor. Complete a frase. Quanto sentido esse versículo faz na sua vida? Porque se você tem medo diante da adversidade, sinto te informar, não faz sentido. Porque Deus não é teórico, Deus é prático. E se Ele é meu pastor, não pode me faltar. É promessa dele. Eu reivindico sobre a minha vida isso. Você está entendendo? Agora eu tenho uma coisa boa para te falar. Porque o espírito maligno, ele se alimenta daquilo que a tua natureza carnal produz. A gente podia ir para muito longe. Por exemplo, quem produz dúvida diante de alguma coisa que Deus fala, alimenta ele e mata a fé. Não consegue acreditar que Deus vai abrir as portas. Porque você tem sempre dúvida, querido. Quem sempre está reclamando é uma pessoa que vive de autocomiseração. Coitado de mim, não consigo, não vou. Mas dá o problema, reclama. Está alimentando ele. E aí ele cresce e ele faz a opressão sobre a sua vida ser maior. É por isso que Jesus ele fala assim, vinde a mim todos que estão cansados de carregar tuas cargas. Sabe o que é essa carga? É a opressão sobre as nossas vidas. Opressão que durante a nossa vida, todas as nossas atitudes que são carnais foram alimentando ele. E ele se torna um peso insustentável.
E aí a minha única resposta como consequência é depressão, tristeza, angústia, mentira, é trair minha esposa, é matar o meu relacionamento, sei lá, é fazer o que é o mal. Mas agora tem uma coisa que você que entregou a sua vida para Jesus precisa saber. E é isso que você tem que ir embora daqui. Você não precisa ir embora com essa parte teológica que eu falei sobre a cobra. Mas você precisa ir embora sabendo que quando você alimenta o teu homem ou mulher espiritual, tem outra pessoa que também se alimenta. E essa pessoa é a presença de Deus na sua vida. Oh, queridos, a gente é chato aqui. A gente pega no seu pé falando, tem uma rotina com Deus. Eu não entendo, vai na palavra de Deus, continua lendo. Eu falo com Deus e parece que eu não falo com ninguém. Continua falando. Porque você está se enchendo, Você está produzindo alimento para o mundo espiritual benigno. E o nosso Deus procura o louvor dos lábios puros que glorifica o seu nome. Você está entregando no altar dele, mesmo que você não entenda, mesmo que o momento está difícil, mesmo que você não consiga ver solução para a sua vida, mas você entrega, querido, o louvor, o alimento espiritual. Então o Espírito Santo que mora dentro de você e que tinha uma interação com você pequena e que não fazia muito sentido, ele começa a se expandir dentro de você. Uma vez que ele se expandiu dentro de você, tudo que está fora perde a graça. A adversidade não tem graça. O que aconteceu comigo? História minha. Quando estavam aqui no dia que eu contei o testemunho sobre que a gente conseguiu receber aquele processo, que eu fiquei na justiça por 4 anos. Você já pensou se fosse o Wagner mentiroso? O que eu não teria feito nos meus negócios, nessa dificuldade pelo que eu passei, eu falei aqui com vocês? 2 meses sem faturar nada. E o coração tranquilo. Deus cuida de mim. Porque essa promessa faz sentido para mim, tá, gente? Para você, não para mim. E a hora que precisou os 5 mil reais lá, ou tantos mil reais lá, para me dar para o médico, para minha menina chegar à vida, um processo de 4 anos que eu estava na justiça esperando. Deus mandou para a gente. Mas porque a minha resposta foi fé. E eu não sou melhor do que você. Jamais. Eu sou tão falho quanto ou mais que você. O que eu decidi? Ficar próximo de Deus. Próximo dele. Tem acalento para o nosso coração. Próximo dele. Tem suporte para a nossa alma. Perto dele. Tem cura para as nossas feridas. Cada passo que eu dou longe dele. Cada passo que ele não faz sentido na minha vida. Cada passo que aquela promessa não é minha. Eu alimento o mundo das trevas. E a única resposta que eu consigo dar é o mal. Mal para mim e mal para as pessoas que eu amo. Olha para o seu coração nessa manhã, querido. Divida essa palavra em 2 momentos. Primeiro, conheça as tuas limitações. Conheça o mal que você está produzindo, talvez para si mesmo. Conheça o mal que você está produzindo para as pessoas que você ama. Essa pessoa que você ama não merece isso que você tem dado para ela. Foi Deus que te deu ela. E ela não merece isso. Talvez você conhecer e saber o porquê, porque eu precisei fazer um autoconhecimento. Eu minto, por que eu minto? E ver a minha história. Porque eu tenho medo. O que a Bíblia fala sobre o medo? Vou aplicar para mim. Em segundo lugar, entendendo qual é o mal que você pratica e o mal que te faz sofrer, leva isso a Deus. Escolha estar mais próximo dele. Passar mais tempo com ele. É uma escolha, gente. Não é automático. Não é natural. O natural é desespero. O natural é sofrer mesmo. O natural é fazer sofrer e sofrer. Agora, eu te convido para colocar o pé no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é onde você sente a presença dele. Muitas pessoas falam para mim, Wagner, eu não consigo sentir a presença de Deus, cara. Será que eu sou muito errado ao ponto de Deus tocar o cara que está do meu lado e não tocar eu? Não, querido, imagina. Deus é o nosso Pai. A diferença é a proximidade. Vamos chamar essa pessoa que sente Deus, que se derrama na presença dele, e vamos chamar você. Vamos fazer umas perguntinhas básicas. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você lê a Bíblia?
Qual que é a tua conexão com o mundo espiritual? Que tipo de música está no seu carro? Aí vamos perguntar para você. Qual que é o teu relacionamento com o mundo espiritual? De terça e domingo? É pouco, querido. É pouco. Aqui você vem para receber o direcionamento. Mas a experiência com Deus é lá quando você encontra um exame que fala que você não tem cura. E você fala assim, não, em nome de Jesus eu tenho a cura. Porque Ele já levou sobre si as minhas enfermidades. É lá quando a pessoa vem pisar em você na sua empresa, e em vez de você ir dar o tapa na mesma proporção, você fala, Senhor, tenha compaixão dessa pessoa. Porque ela não tem o Deus e a paz que eu tenho. Eu não negocio a minha paz com você. Me perdoe. A minha paz ainda é minha. Isso é rotina com Deus, experiência com Deus. Isso você adquire quando Deus ele passa a ter uma prioridade maior e de mais importância para você. Enquanto Deus não for mais importante do que o teu lazer no cafezinho, você está com problemas. Enquanto Deus não for mais importante do que você parar um pouquinho desse desespero de fazer essa proposta, ou de correr atrás desse cliente, parar um pouquinho para você falar com ele, você ainda continua alimentando o mundo das trevas. Eu convido para você nessa semana quebrar esse jugo sobre a sua vida. Quebrar esse jugo sobre a sua vida. Colocar um ponto final. Eu sei que o mal ainda está em mim, porque essa carne, gente, a gente vai levar para o túmulo, viu? É só lá, na eternidade, que a gente vai ter a oportunidade de estar livre dessa carne. Agora, eu te convido para você se levantar e lutar contra o alimento que ela vem produzindo na sua vida. O alimento de tristeza, o alimento de ansiedade, o alimento de medo, o alimento da ira. Cara, as pessoas não podem falar um A com você que você explode. Está alimentando o mundo espiritual maligno. Não vai vencer nunca. Não vai ter o autocontrole nunca. Vença, querida. Vença aquilo que a tua carne produz. O alimento que ela produz. A solidão. Não viva sozinho. Não escolha a solidão. Não escolha o quarto escuro. Não escolha. Mas Wagner, você não sabe o que acontece dentro de mim. Realmente eu não sei, querido. Mas Deus sabe. E a tua escolha de não escolher o caminho da solidão vai fazer com que você alimente o mundo espiritual benigno. Que você tenha uma forcinha a mais hoje do que você tinha ontem. E isso vai fazer com que a tua vida tenha um outro caminho. Escolha estar em uma família cristã, mesmo que as pessoas não sejam perfeitas. Que bom só é Deus, já preguei sobre isso. Escolha estar perto de pessoas que minimamente tocam o nome de Deus, dividem experiência com você e tocam o sobrenatural, da qual você faz parte, querendo ou não. Hoje, querido, eu quero te convidar a levantar como um guerreiro que você é. Com toda a armadura que Efésios no capítulo 6 está à nossa disposição. Para você lutar contra o mal. Independente se esse mundo está caminhando para um lugar que é de destruição. Independente se o dia que começou hoje no mundo está ruim e amanhã vai ser pior. Independente disso. Quero te dar uma notícia. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você foi transportado desse império para o reino dos céus, para o reino do Filho do seu amor. Você está sazonalmente, quem tem empresa sabe o que é isso, sazonalmente nesse mundo. Mas você está implantado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E é o que Ele fala que interessa, é o que a Bíblia fala sobre você que interessa, é o que Deus fala sobre você que interessa. E não aquilo que o mundo fala. A gente sofre muito com o que as pessoas falam. A gente fica à mercê do que o outro acha, do que o outro deixa de achar, porque eu fico com a minha autoestima tão baixa, que eu fico produzindo alimento para o mundo espiritual, que quando a pessoa lança uma palavra sobre a minha vida, o meu dia acaba. Quando, na verdade, o seu dia não era para acabar. O seu dia era para ser melhor ainda. Porque você poderia ter a oportunidade de identificar aquilo que vem do diabo e você rejeita, e aquilo que Deus fala que você é. Quem você é nele, aonde você está nele.
Isso deveria tornar para a gente um peso de glória. Ah, você está falando isso? Eu sei que isso não vem de Deus para a minha vida. Rejeito, obrigado, Senhor, pela identidade que você conquistou para mim na cruz do Calvário. Você percebe como a vida toma um outro tom? A gente para de correr tanto, querido. A gente para de correr demais, a gente corre demais. A gente sofre demais. Tudo isso, consequência da alimentação que eu estou dando, da ração que eu estou dando para o mundo espiritual maligno. Ah, eu tenho que correr mesmo, porque eu preciso de mais dinheiro, de mais cliente. Porque aquilo que Deus está me dando não é o suficiente para agora. Pelo menos eu julgo assim. Quando é? Porque papai nunca vai deixar de colocar o suficiente na tua mesa. Na tua mesa material, na tua mesa emocional, na tua mesa espiritual. Nunca vai faltar, se o Senhor é o teu pastor. Você entende essa premissa, esse princípio? Ah, querido, se a gente vivesse a palavra de Deus como verdade extrema, 100%, independente do que falam, para a minha vida, como viveríamos no sobrenatural? Como seríamos tocados no dia de mais aterrador sobre as nossas vidas? O mundo despencasse sobre as nossas vidas, como seríamos tocados? Por Deus, pelo seu colo, pelo seu consolo. E as pessoas olhariam para a gente e falariam assim, olha, eu preciso disso que você tem. É para isso que você foi chamado. Uma testemunha de Cristo Jesus não alimenta o mundo espiritual maligno, alimenta o mundo espiritual benigno, por escolha. E uma vez que ele alimenta o mundo espiritual benigno, ele convida as outras pessoas a se alimentarem também desse Deus que muda a sua vida. Ah, querido, qual é o patamar de Deus na sua vida? Não me responda com palavras, mas responda ao seu coração com as tuas atitudes, com a tua rotina, com as tuas ações. É aí que está a diferença. É aí que Deus vai te levantar do monturo, do que está quebrado, do pó, e vai te colocar para assentar com os príncipes dessa terra. Porque o nosso Deus ainda tem um compromisso de abater o soberbo, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sabe quando Jesus... Está terminando, gente. Sabe quando Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga? Ele estava usando esse princípio espiritual de carne, de homem carnal e homem espiritual. Negar a si mesmo não é negar a sua identidade, porque é o mesmo Deus que fala que você é a imagem e semelhança dele. Negar a si mesmo é não alimentar o mundo espiritual com a produção do seu homem carnal. É deixar a tua carne de lado. Tomar a tua cruz é você se encurvar ao mundo espiritual benigno e seguir ele. Ele já estava explicando isso antes de Paulo. O que é o mundo carnal, o homem carnal? Abandona ele, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Como eu fiz, faça também. Ou seja, o teu homem espiritual. E me siga. Todas as vezes, querido, que diante de alguma adversidade a tua resposta é fé, que a tua resposta é paz em um ambiente que só produz guerra, toda vez que a tua resposta é gratidão e não reclamação, todas as vezes que a tua resposta é alegria em vez de tristeza, a presença do Altíssimo se manifesta na sua vida. E você tem a oportunidade de tocar o lugar mais precioso para Deus, o altar que está diante dele, na sala do trono, aonde toda a nossa adoração é colocada, e que sobe em cheiro, em incenso suave diante dele. Agora eu posso fazer uma pergunta? Que pai que não vai abençoar um filho como esse? Um filho que obedece, um filho que crê, um filho que está sempre junto. Que pai não vai abençoar um filho desse? Se a gente obedece, a gente abençoa até os nossos filhos quando eles são maus, abençoa não. É desobediente, mas chegar em casa vai ter papá. A gente abençoa até essa pessoa. Quanto mais um filho que ama, querido, que está lá para o pai, que é grato, que é grato. Senhor, eu não sei porque eu perdi meu emprego, mas eu te agradeço porque eu estou vivo. Eu te agradeço porque o Senhor vai me dar uma experiência tão linda e eu vou no TR contar aquilo que o Senhor fez na minha vida.
Esse é o caminho alternativo que Deus tem para nossas vidas, querido. E muitas vezes a gente não consegue ver esse caminho no nosso dia a dia. E a única resposta que a gente consegue produzir é o mal. Abra mão de produzir o mal. Combata essa influência na sua vida. Porque isso pode até tocar as pessoas que não têm Cristo. Mas não deve tocar você. Não com tanta intensidade. Quero dizer também que esse combater é um processo. Não é hoje que você ouviu a palavra e amanhã você vai parar de fazer tudo que é mal. Mas é um processo que próximo de Deus você vence, longe dele você perde. Próximo dele você é um vencedor, longe dele a derrota assola a sua alma. Então se você está olhando para a sua vida e vendo um monte de mal que você produz, fique em paz. O nosso Deus está aqui para primeiro, encerrar esse mal debaixo do arrependimento e do perdão dele. Nosso Deus perdoa. Segundo, ele te convida a você parar de alimentar o mundo espiritual maligno e alimentar o mundo espiritual aonde ele está, para que você tenha sentido de morar dentro do reino dele e abandonar esse império das trevas. A resposta, querido, ainda é nossa no final das contas. Ainda é o nosso livre-arbítrio que conta. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. E se Deus tocou no seu coração, querido, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração aonde a gente vai se posicionar diante de Deus. E esse posicionamento é um posicionamento onde a gente vai, independente daquilo que eu estou vivendo na minha vida, eu vou me posicionar como alguém que combate o mal. E por combater seremos vencedores em nome de Jesus. Quando você se posicionar dessa forma, você vai ver ambientes que antes você não suportava começar a ficar um pouco mais leve. Pessoas que talvez você não queria ver nem de perto. O sentimento de destruição mudar no seu coração para um sentimento de compaixão. Sabe o que está acontecendo com você? Está se parecendo com Jesus. A efetividade da construção do Espírito Santo está acontecendo na sua alma. Lugares aonde você julgava a paz seria impossível, começar a tornar possível. Adversidades que até hoje você viu como parede encerrada, barreira, começar talvez a abrir uma porta de escape para a sua vida. Porque em Cristo, querido, o nosso homem espiritual tem descanso. Quero convidar você a vir para esse lugar de descanso, onde Deus está. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus fala com você, aonde você sente a presença dEle. E se você fazer isso nessa semana, se você fazer isso por esses dias, você vai ver que aquilo que era dureza do seu coração, não sinta a presença de Deus, vai começar a se transformar em uma sensibilidade diferente. Em uma sensibilidade aonde o sobrenatural de Deus vai começar a ser possível. Porque o sobrenatural de Deus não é possível para um coração duro, mas é possível para um coração quebrantado. Um coração que alimenta o mundo espiritual benigno onde Deus está. Vamos se posicionar diante dele hoje? Você assume esse compromisso? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em cima do teu compromisso, querido, olha o que eu estou falando, em cima do teu compromisso, Deus vai liberar aquilo que você precisa. Em cima do teu compromisso, Deus vai liberar aquilo que o teu coração vem desejando. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença, com a única intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos posicionamos hoje, Senhor. Nós aprendemos, Pai, o quanto o mal vem destruindo as vidas lá fora, Senhor. E muitas vezes, Senhor, inconscientemente a nossa própria vida e a vida das pessoas que nós amamos, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, que quando eu dou atenção ao mundo carnal, Pai, a minha natureza carnal, Senhor, eu produzo alimento para o diabo fazer opressão sobre a minha vida, Senhor. Por isso não mudo. Mas nessa manhã, Senhor, o Senhor que conhece os corações, independente daquilo que tem que ser reconstruído, Pai. Independente daquilo que tem que ser curado. Independente daquilo que precisa ser feito dentro de nós, Senhor. Com as forças que nos restam, nós nos posicionamos diante do Senhor. E diz a tua palavra que o Senhor dá graças aos humildes, Senhor.
E nessa manhã nós rasgamos o nosso coração na Tua presença. Primeiro a gente declara a nossa dependência do Senhor, Pai. Pai, desistimos de andar sozinho nessa vida. Desistimos, Senhor, há muito, Pai, de fazer as coisas pela nossa própria capacidade. A gente entendeu que não dá para fazer, Senhor. Que tem coisas que a gente não pode fazer, Senhor. E uma vez que a gente está dependente do Senhor, Pai, eu me posiciono nessa semana, Senhor. Eu me posiciono nesse momento, Pai, para produzir, Senhor, diante dessa adversidade que eu venho passando, mesmo que eu não entenda, Senhor, alimento espiritual para o Teu mundo benigno. Se eu preciso dar uma resposta de fé, Senhor, ainda que doa, eu declaro a minha fé no Senhor. Eu declaro que o Senhor vai abrir portas para mim. O Senhor vai abrir porta para minha família. O Senhor vai restaurar o meu casamento. O Senhor vai restaurar o meu relacionamento com os meus filhos. O Senhor vai curar física e emocionalmente a minha vida. Eu declaro com fé na Tua palavra, Senhor. Com fé, Senhor, naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Com fé no Teu nome, que é autoridade sobre todo nome, Senhor. E eu sei que em cima desse meu posicionamento de fé, Senhor, muitas coisas, muitas consequências negativas que vêm sendo lançadas sobre a minha vida vão ter término, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, diante de uma situação onde eu só reclamava, Pai, eu me posiciono para, a partir de hoje, agradecer ao Senhor. Relembrar aquilo que o Senhor fez na minha vida, Pai. Relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família, Senhor. E se eu não tenho nada para agradecer hoje, eu vou agradecer por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na minha mesa. Obrigado pela estrutura que o Senhor tem, Pai. Obrigado por ter arrancado o vazio existencial que estava no meu espírito e ter preenchido com a presença do Teu Santo Espírito. Obrigado por ter me curado emocionalmente, Pai. Ainda que muitas feridas tenham de ser curadas, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. O nosso coração se curva em agradecimento diante do Senhor, mesmo que eu não entenda o que eu estou passando agora, Pai. Por misericórdia, nos leve à Tua presença, Pai. Nos leve ao toque especial do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos leve ao Teu colo, Pai. Como um pai que coloca a Tua criança no colo, Senhor, e afaga com carinho, Senhor. Traga consolo para as nossas almas. Diante de uma resposta de solidão, Senhor, eu me viro para isso, Pai. E eu assumo o compromisso, Senhor, de estar em uma família cristã que Te ama, Senhor. E eu assumo, Senhor, o compromisso de abandonar os meus quartos escuros, Senhor. Para mim estar com pessoas que Te amam, Senhor. Que pregam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra. E que esperam, Senhor, nas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Eu me posiciono contra hoje, Senhor, a solidão na minha vida, Pai. E eu procuro ajuda no Senhor. E ajuda nos Teus filhos, na Tua igreja, Senhor. Por isso, Pai, venha preencher o meu coração com a promessa de que, mesmo que uma mãe abandone os seus filhos, o Senhor jamais nos abandonará. Preencha os corações nessa manhã, Pai. Não permita que saia daqui coração vazio. Não permita que saia daqui coração em opressão, Pai. Eu repreendo todo mundo das trevas em nome de Jesus. Que toda a opressão caia por terra agora. Que toda a cadeia seja quebrada agora. Que todo o autocontrole seja, Senhor, disponibilizado para as nossas vidas, Pai. Se eu tenho produzido ira, Senhor, diante de tudo aquilo que me falam, Pai, diante das situações da vida, hoje eu paro de alimentar o inimigo. E eu começo agora, Senhor, a Te adorar, Pai. A ter a autogestão, autocontrole nas minhas mãos, a ser mais flexível, Senhor. A ser mais humilde, Senhor. A andar, Senhor, na Tua direção, como o Senhor fez, Pai. Hoje é manhã, Senhor, de nós tomarmos a nossa cruz, entendermos quem é esse homem e mulher espiritual que o Senhor nos deu, Pai. E seguir, Senhor, o Senhor, única pessoa que deve ser seguida, Pai. Olha para os corações essa manhã, Pai. E cura, Senhor. Derrama o Teu bálsamo de cura, Senhor. Olha para os corações essa manhã, Senhor. E faça com que a nossa semana, Pai, se, Senhor, por causa da alimentação do mundo espiritual maligno, seria uma semana difícil, uma semana de ambientes pesados, uma semana, Senhor, onde a gente ia se sentir derrotado, que seja mudado esse cativeiro agora em nome de Jesus. Que seja, Senhor, essa semana, porque nós escolhemos alimentar o mundo espiritual benigno, a Tua pessoa, que seja uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de paz,
Uma semana onde a tua justiça, a tua alegria, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Uma semana de uma motivação que venha do Senhor para nós, Pai, e não desse mundo, Senhor. Que nós já abrimos mão, Pai, há muito tempo, Pai. Encontra, Senhor, os corações ansiosos nessa manhã. Encontra, Senhor, os corações preocupados. Encontra os corações inseguros nessa manhã, Senhor. E fortalece, Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe para essa casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ter um contato com o Senhor, leva-nos agora em paz para as nossas casas, Senhor. Dá para a gente um domingo abençoado. Que cada família receba, Senhor, a pessoa que está aqui de uma maneira diferente, com um brilho nos olhos diferente, Senhor. E que esse problema que a gente trouxe hoje, Pai, tenha menos influência sobre a nossa vida agora do que ele tinha no começo dessa reunião. E que o Deus que nós conhecemos, Pai, seja maior e mais influente na nossa vida agora do que no começo dessa reunião. Nós nos colocamos na Tua presença, Pai. E eu profetizo vida sobre cada vida que está aqui, cada história que está aqui. E abençoo cada família aqui representada. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.